convidar você a pegar a sua linda Bíblia, queridos, lá em Mateus, capítulo 6, verso 10. Muito obrigado, pastor Pedro, pela honra de estar aqui com vocês nesse aniversário tão especial. Novos Rumos está fazendo 14 anos esse ano. E ver uma igreja tão... 21 anos, 18 anos já tem alguma coisa relacionada a 21, não tem? 18 anos. Dizem que a maturidade mesmo chega com 21, né? Glória a Deus, queridos. Uma igreja poderosa, alegre. Meus amados, a alegria do seu pastor é contagiante, não é? Pastor Pedro faz tudo ficar leve. É quase o Jesus do The Chosen. Não é? Todo mundo tinha uma imagem de Jesus. Até viram o Jesus do The Chosen. Então, eu sabia que ele era assim, né? Tão bacana. Pastor Pedro é uma referência para todos nós. Vocês têm uma alegria muito grande de ter um pastor como ele. E glórias ao nome do Senhor. Sinto falta do meu pastor querido, pastor Sérgio Tadeu. Foi meu professor, queridos. Pastor Sérgio Tadeu foi meu professor da Escola de Pastores da Igreja Nova Vida. Mateus capítulo 6, verso 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De novo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar, queridos, amém? Pai amado, em nome de Jesus, elimina o homem daqui, que seja a tua palavra falando poderosamente ao nosso coração. Obrigado pelos 21 anos dessa igreja maravilhosa, Pai. Obrigado pela liderança do teu servo, meu Pai. Obrigado pelos demais pastores, líderes, trabalhadores desta casa. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que o teu reino venha se estabelecer cada dia mais nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido. Pode se sentar. Quem é servo de Deus aí, dá glória a Deus. Aleluia! O tema dessa mensagem, olha, tem um presente para você. Eu mandei essa mensagem para o pastor Pedro agora de manhã. Está no WhatsApp dele. Eu não sei se tem. Fatalmente a igreja tem um grupo de WhatsApp. Então, pastor Pedro, fica à vontade a mandar para os irmãos. É exatamente a mesma mensagem que eu mandei para vocês. Eu costumo fazer isso lá na igreja. Meus amados, o que está acontecendo aqui, e é importante, nós fomos chamados para viver o sobrenatural. E quando falamos sobre o sobrenatural, naturalmente imaginamos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mas não é só isso, vamos olhar pelo sistema mais sóbrio da palavra. Sobrenatural é além do natural. Existe uma composição que nós aprendemos quando estudamos teologia, fala-se do homem natural. Mas e aí o homem natural é exatamente a composição que nós temos quando não tínhamos Jesus. Nós tínhamos um formato de vida. Mas quando nos associamos a Ele, a palavra do Senhor fala de maneira tão poderosa em Apocalipse capítulo 3, verso 20, queridos: eis que estou à porta e bato. Aquele que me deixar entrar, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Um dia você ouviu essa batida na porta do teu coração, você abriu a porta, ele entrou. Quando ele entrou, o Espírito de Deus morou dentro de você. E aí, naquele momento, o que aconteceu? A personalidade de Cristo implantada em você. O pensar de Cristo implantado em você. O coração de Cristo colocado em você. E aí, naturalmente, as nossas atitudes, palavras, ações, têm que ser o quê? Cheias da unção do Senhor. Meus amados, a partir desse momento, nos transformamos em pessoas acima de naturais. Estamos num formato diferenciado. Então, queridos, o que está acontecendo aqui e agora? Nós vamos citar aqui, essa mensagem ela tem alguns tópicos, e esse primeiro tópico fala sobre algo que o Senhor Jesus deixou para nós após a sua morte e ressurreição. Vamos recordar um pouquinho aqui, tá bom? O Senhor Jesus, ele nasce, queridos, ele sendo rei, nasce num lugar extremamente simples e começa um impacto poderosíssimo do poder de Deus sobre a terra. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento, ele se movimenta. Se você quiser fazer uma síntese da Bíblia, você pega a primeira capa. Na primeira capa fala, da primeira capa até o livro de Malaquias fala, Jesus virá. E da última capa até, voltando retroativamente até Mateus, Jesus veio. Jesus é o centro da Bíblia.
O mundo pode dizer o que for, queridos, os ateus podem falar o que for, mas o mundo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, amém? Então, meus amados, o que estamos aguardando agora é a volta do Messias. Mas enquanto ele não volta, nós temos que entender uma coisa. Olha para o seu pé, por favor. Olha para o seu pé. Esses são os pés de Jesus que ficaram sobre a terra. Esses são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esses são os pés que vão pisar sobre os lugares e eles serão transformados em nome de Jesus. Amém, queridos? Até que o Senhor venha, você é o pequeno Cristo, o cristão, que vai levar as boas novas de salvação. Você, em nome de Jesus, vai curar pessoas. Você, em nome de Jesus, vai expulsar demônios. Você, em nome de Jesus, vai entrar em lugares e vai transformar lugares inteiros para a glória do Senhor. Meus amados, Jesus nasce num lugar simples. E ele tem uma jornada, mal ele nasce, aí vem um anjo se manifestando ali ao seu José, né, o seu pai, e fala, ó, leva Jesus, sai daqui, porque está tendo uma grande perseguição, eles vão para o Egito. Tempos depois, olha, pode voltar que agora a perseguição acabou. E Jesus, ele cresce nesse ínterim. São 30 anos de crescimento, junto ao pai carpinteiro, sua mãe, dona de casa. E ali, meus amados, Jesus vem se desenvolvendo. Poucas vezes menciona-se o nome do Senhor Jesus, queridos, ao longo desses 30 anos. Então, nós temos essa menção do Egito, nós temos aos 12 anos, numa festa, né, próxima, numa cidade próxima, onde Jesus ficou. Eles voltaram fazendo festa, esqueceram de Jesus, Maria e José. Quando voltam, encontram com Jesus no templo, debatendo a palavra. E depois, aos 30 anos de idade, naquela festa de casamento, em Caná da Galileia. Então, queridos, o que acontece a partir dali, e isso é importante, para que eu e você possamos estar atentos. A Bíblia fala, queridos, que lá no deserto da Judeia apareceu um homem muito diferentão. Um homem que comia gafanhoto, tomava mel silvestre e tinha roupa de pelo de camelo. E esse homem aparece falando, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E uma grande multidão começa a se aproximar, se arrepender e fazer a fila do batismo. E ele batizava um a um. E ele falava, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de carregar, de calçar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E enquanto ele falava tudo isso, quem aparece na fila do batismo? Gente! Jesus. E ele começa a gaguejar. Eu que tenho que ser batizado por ti, e tu que vens a mim, ele, João. Menos. Igual o pastor Pedro. Menos, João, menos. Eu fico imaginando Jesus com aquele sorrisão do pastor Pedro ali, naquele momento, menos. Batiza logo, rapaz. Aí ele batizou. Quando batiza Jesus, dos céus desce o Espírito Santo no formato de uma pomba. Pousa sobre ele. E uma voz do céu dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele instante, há uma unção derramada de uma maneira muito poderosa sobre a pessoa de Jesus. Mesmo ele sendo a terceira pessoa da Trindade, a Bíblia fala de maneira muito clara, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Isaías 53, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele não tinha beleza nem formosura, não tinha nada que nos atraísse nele, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Amém, queridos? E pelas suas pisaduras, o quê? Nós fomos sarados. Pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Toda hora vem uma música na cabeça. Por ele que eu estou andando na minha vida. É por ele, é para ele, é para tudo. Meus amados, o nosso... dá uma respirada aí. É dele. O fôlego de vida. Meus irmãos, olha a energia. Olha a energia que a gente tem no Senhor. De vez em quando encontro o pastor Pedro lá na Praça dos Cavalinhos, lá, pastora Marise, né, fazendo o seu Cooper. Agora, está todo mundo... Eu fico impressionado. Eu tenho 51. Os meus pais faleceram com 51. Eles faleceram com 51 e a aparência deles era mais antiga.
Parecia que tinha... Agora, todo mundo tem... Quantos anos você tem? 50, novinho, né? Pessoal sarado, todo mundo agora... Está diferente. A modernização, ela entrou na nossa formação de vida. A gente está se cuidando melhor hoje, é verdade, está tudo bacana. Mas que tal associar tudo isso a um formato de vida sobrenatural, cheio da presença de Deus? Amados, isso é uma bênção, né? Pegar e tomar suas vitaminas e fazer seus exercícios, e é muito bom, mas nós fazemos parte de algo muito importante que o Senhor criou para nós. Quando o Senhor Jesus, ele recebe aquele dínamo, recebe a presença do Espírito de Deus, ele vai para o deserto ser provado. E naquele momento, ele consegue uma grande vitória, e, na verdade foram vitórias atrás de vitórias, e ele começa uma jornada. Quando ele sai do deserto, ele soube que João Batista tinha sido preso, então ele vai imediatamente continuar o trabalho, pregando o evangelho, fazendo milagres, curas, maravilhas, ensinando todo o povo, e a Bíblia fala que ele continuou ministrando, falando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Meus amados, observem isso. Durante 3 anos mais, ele junta um grupo de discípulos e começa a trabalhar esses discípulos. Trabalha, até que ele venha morrer na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, na beira da cruz, existia um apóstolo, um discípulo, era João. Estava com Maria e a outra Maria, que possivelmente é Maria Madalena. Cadê os outros discípulos? Correu todo mundo. E os ensinos que ele ministrou? Então o que ele faz? Ele retorna, ele ressuscita, retorna para os discípulos e fala: agora eu vou fazer a aula extra. Eu vou ensinar, porque eu acho que algumas coisas eles não entenderam. E ele fica mais 40 dias ensinando e fazendo reforço escolar. Até que em Atos capítulo 1, ele fala: olha, fiquem todos reunidos aqui, porque vai descer o Espírito Santo. E aí naquele momento ele volta para Deus. Em Atos capítulo 2, começa uma jornada da igreja, cheia do Espírito Santo. O que faz de nós, homens e mulheres sobrenaturais, é a presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E é por isso, querido, que ele cresce, que eu diminua, e essa é a composição fundamental. Porque a Bíblia fala de maneira muito clara, que se nós não negarmos a nós mesmos e pegarmos a nossa cruz, como é que a gente tem comunhão com o Senhor? Então significa dizer, queridos, que para caminhar com Ele, nós precisamos negar a nós mesmos. O Senhor Jesus, nesse momento, de 40 dias ali com os discípulos, no final de tudo, Ele traz algumas missões. Nós chamamos de comissão, a grande comissão. Nosso objetivo é trazer o céu para a terra. Somos uma igreja forte, acolhedora, todos são amigos. Às terças-feiras tem os encontros dos grupos, né? E é maravilhoso, a gente sempre tem um lanchinho, a gente come com a beleza, né? É uma coisa maravilhosa, sempre tem um lanchinho. Eu fico observando lá na igreja, o pessoal chega magrinho, todo mundo vai engordando. Tudo tem lanche, gente. E é uma bênção, não é verdade? Eu queria fazer 2 leituras com os irmãos. Estão no final do capítulo de Mateus e no final do capítulo de Marcos, do livro de Marcos. Observe, queridos, eu vou ler para os irmãos. Olha, Mateus 28, versos 19 e 20. Quero recordar a vocês que quando o Senhor Jesus faz essas menções, ele já ressuscitou. Ele está no momento de reforço escolar. Está fazendo ali algo para os discípulos, ou seja, deixa eu reforçar uma coisa com vocês aqui. Vocês têm uma missão a partir de agora. Eu estou passando o bastão para vocês. E ele falou assim, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou lendo aqui na versão NAA. Tá, queridos? Então aqui, olha que coisa. Vão e façam discípulos. Bem alto comigo, discípulos. Fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É ensinar. Mas eu posso ensinar algo que eu não sei? Então você tem que estar na aula da Bebel. Tem que estar na escola bíblica.
Tem muita gente que fala, mas eu não sei a Bíblia, é muito difícil. Não é difícil, a cadeira é confortável, o ar-condicionado é uma delícia e o som também é bem equalizado. Tudo direitinho para que você sente, pega a sua Bíblia, seu caderninho, seu Lumicolor. Amém, queridos? Amém. Não, acho que só metade entendeu. Amém, queridos? Amém. Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar, queridos. A pandemia quase que trouxe uma menção errada para a gente, que era muito fácil, deitava no sofá, vou assistir o culto. O culto não é para ser assistido, amados. O culto é para ser prestado. Alguém oferece culto para alguém e não é Deus que oferece culto para mim. Nós oferecemos para Ele, amém? Então, seja o nosso culto o melhor. Eu não sei se tem irmãos aqui que moram distantes, deve ter irmãos aqui que moram na rua do lado. Quem mora mais distante aqui? Aonde, minha irmã? Jacarepaguá. Pendotiba, olha que legal, lá na igreja. A nossa igreja é aqui, tem gente lá de Piratininga que vem. Nosso baterista é lá de Piratininga. Glória, é um rapaz, querido, ele é músico profissional, tocava todas as noites, aí todo final de semana. Ele acabou de entregar a vida para Cristo, foi batizado, não quer mais tocar para o mundo. E a alegria dele é atravessar a ponte e vir aqui para a igreja. Olha que coisa linda, gente. Profissional, fera. Queridos, quem mais mora longe aí? Aonde? Jacarepaguá. Glória a Deus. Desce aqui a igreja de Jacarepaguá. Meus amados, fala uma coisa. Não é uma delícia sair de Jacarepaguá para vir para a casa de Deus? Vocês fazem esforço para chegar meia hora antes, 15 minutos antes. Porque estar nesse lugar é maravilhoso. Vocês têm problemas para fechar a igreja? Os irmãos ficam conversando? Irmãos que fecham o portão aí. Gente, então o lugar é maravilhoso mesmo. É assim. Essa é a casa de Deus, a nossa casa, amém, querido? É isso. Tem que aproveitar. Meus amados, é o que faz irmãos saírem de tantos lugares para estar aqui. E você que mora pertinho, tem que chegar mais cedo, hein, varão? Senão vai ficar feio para o teu lado. Reparam. Portanto, vão e façam discípulos. Então, eu preciso ensinar algo que eu já sei. Se não sei, como ensinarei? Se eu não tenho 10 reais, como eu vou dar 10 reais para alguém? Amém? Então você tem que saber, meus amados, a Bíblia é um presente maravilhoso. Existe todo um cenário cronológico. Os livros bíblicos, eles são fechados por composições. Temos o Pentateuco, temos os livros históricos, temos os livros proféticos, temos os livros poéticos, tudo uma composição. E essas composições, elas atravessam uma cronologia. Então, quando você tem essa visão, então vamos entender aqui esse reinado de Judá. Isso acontece 600 anos antes de Cristo, e a estruturação daquela época era assim, assado. Quem era Judá? Eram os reis dos reinos do sul. E quem é Israel? Os reinos do norte. Quantas eram? Vieram distribuídas através das tribos. Então você começa nas aulas de Bebel do seu esposo. Bebel, me perdoa, qual o nome do seu esposo? Igor Aragão, nome bonito, 2 homens fortes. Meus amados, esteja aqui. As palavras que saem desse púlpito, aqui eu estou vendo que o pessoal é muito disciplinado, pastor, não tem ninguém com o celular na mão. Mas eu falo lá na minha igreja, o meu sonho era ver o pessoal, ou com um caderno, ou com o próprio celular, digitando na velocidade que digitam no seu WhatsApp, anotando a palavra. Entende? Anota a palavra, para que você possa viver depois. Eu não me lembro o que eu almocei ontem. Eu não posso esquecer essa palavra. A palavra que sai do trono de Deus é para a nossa vida, para nos fortalecer. A irmã está levantando o caderninho ali, ó. Outra ali também, glória a Deus. Irmãos, traga o seu caderninho, traga sua anotação. Olha, fazer discípulos de todas as nações. Beleza, matamos um ponto aqui. Então temos que ensinar. É comissão, é uma missão nossa. Segundo ponto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele traz um selo. Então, queridos, é uma demonstração pública da nossa fé. Vocês viram 2 crianças lindas aqui agora. E eles não podem ser batizados porque ainda não conseguem ter compreensão sobre o pecado. Tem que ter arrependimento de pecado para ser batizado. Então, queridos, aí serem batizados, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes ordenei. Então, o processo de ensino é fundamental para nós. Então, entenda.
Todos nós precisamos discipular alguém. Todos nós precisamos, além de ganhar as almas, discipular as almas. Não adianta só ganhar e depois deixa a pessoa largada, o Espírito Santo vai cuidar dela. Não, tem que cuidar. É como os meninos que estavam aqui agora. Temos que cuidar. Isso é discipulado. Uma igreja forte, ela ganha almas e ela cuida de almas. Ganha almas e cuida de almas. Repita comigo. Ganha almas e cuida de almas. É isso. Irmãos, hoje vocês são centenas. Daqui a pouco vocês serão milhares. Mas isso não é apenas para um bibelô, para um luxo, um capricho, não. O desafio é sermos milhares, cuidando com a mesma qualidade de dezenas. Sabendo nome e sobrenome. Abraçando e cuidando com amor e carinho. Amém, queridos? Amém. Aí nós vamos a Marcos, capítulo 16, verso 15. Deus está falando com você, amém, querido? Amém. Marcos, capítulo 16, é o último capítulo de Marcos. E olha que ele traz uma menção muito interessante. E disse-lhes, vão pelo mundo inteiro e pregue o evangelho a toda criatura. O que significa isso? Evangelismo, o que vocês fazem muito bem aqui na região. Evangelismo. Vão pelo mundo inteiro e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. O poder é seu ou é dele? Mas ele está falando que quem vai fazer isso é você. É porque nós precisamos de uma ferramenta. Dentro desse copo tem água. Esse copo é a ferramenta para que essa água possa chegar ao seu destino. Então, queridos, nós precisamos ser ferramentas. Irmãos, aqui tem uma ferramenta. Aqui tem uma ferramenta. E a principal ferramenta, ela não precisa de recursos adicionais. É simplesmente você ir e falar, Deus me usa. Que as tuas palavras estejam em meus lábios. Vai ali na praça, tem gente nesse momento esperando alguém que sente do lado e fale do amor de Jesus. Tem alguém que vai entrar no ônibus do seu lado daqui a pouquinho e precisa tão unicamente que você simplesmente fale, ei, Jesus ama você. Que me ama o quê, cara? Tu sabe o que eu estou passando? Se o Senhor Jesus ele não revelar a você o que a pessoa está passando, ele vai te trazer uma coisa que ele tinha, ele conseguia sentir o que a pessoa sentia. E naquele momento, queridos, você se coloca, olha, eu realmente não sei, mas o Senhor Deus sabe. E assim como ele entrou na minha vida, ele vai entrar na tua também. Basta você ser humilde e deixar que ele faça. Você quer? Só isso. Gente, é difícil falar isso. É só a gente fazer isso. Sabe por que a gente não tem ganho almas? Porque a gente está com boca fechada. Meus amados, glória a Deus por isso. E aí, o que está acontecendo? Nós temos esse primeiro ponto. A primeira grande comissão. Primeiro ponto é a grande comissão. Existe uma grande comissão. Nós somos comissionados pelo Senhor. E aí eu gostaria de convidar você a fazer uma breve reflexão. Não precisa levantar dedo. Quantas almas você já ganhou para Jesus nesse ano? Nós chegamos na metade do ano, já vamos avançar para o segundo bloco do ano. Quantas almas você já ganhou para Cristo esse ano? Tá bom. Para quantas você conversou sobre política? Para quantas você falou que a série que você viu era muito boa? Para quantas pessoas chegaram falando que estavam com dor de cabeça e você ofereceu um Doril? Ao invés de falar, eu posso orar por você? Irmãos, é sério. A nossa linha de pensamento vai mostrar para mim e para você que nós não fizemos a coisa como deveria ter sido feita. A Bíblia diz, queridos, de uma maneira muito clara, tinha muita gente, principalmente os anjos, querendo fazer a obra que está direcionada para nós, mas o Senhor falou, é com eles. Nós somos a chamada noiva de Cristo. Nós entendemos que das noivas que estavam ali,
Somente as que estavam com o candeeiro aceso, elas foram ali ao encontro do noivo, e as outras não. Será que estamos preparados? Se o Senhor Jesus voltasse agora, ou se nós batêssemos a caçuleta nesse momento, estaríamos nós aonde? Aonde seria o segundo seguinte? É sério, irmãos, porque a gente às vezes se esconde diante de uma capa, de uma religiosidade, porque eu sou membro da igreja, e membro de igreja, querido, não é o suficiente para herdar a credencial no portão celestial. Amém? Não é. Nós temos que nos esforçar, nós temos que nos lembrar quem somos. Eu sei que o momento atual às vezes é difícil, você pode estar aí endividado, passando por dificuldades, você fica naquele Uber ali 14 horas por dia para conseguir o seu ganha-pão. Mas entenda, queridos, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Existe uma prioridade, e essa prioridade é importante. O Senhor Deus está chamando a mim e a você, queridos. E Ele falou aqui, em Mateus capítulo 28, no verso 20, o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está precisando. E Ele está aí do teu lado. Tudo que você precisa, sabe o que é? Tem uma igreja aqui na Tijuca que tem um nome diferente. Mas é exatamente isso. Quando você tem uma musculatura e você pega ali um aparelho na academia e fica fazendo ginástica, o que vai acontecer com aquele músculo? Vai se desenvolver, amém? Tem uma igreja aqui chamada Academia da Fé. Porque você começa a treinar, o que vai acontecer? Vai ganhar musculatura. Pergunta, você está malhando a sua fé? Você está desenvolvendo a musculatura da tua fé? Amém, queridos? Às vezes a pessoa acha que a fé é uma coisa abstrata. Ah, porque você tem fé? Não. Sabe o que significa? Vai lá nos radicais. A fé significa confiar. Confiar. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se a minha esposa, ela marcar comigo, eu não apresentei minha esposa. Pastora Ana Cláudia aqui, queridos. Ei! E nossa filha Manuela. Glória a Deus, me perdoa, meus amores. Eu tenho mais 2 filhas, queridos. Estou igual o Silvio Santos. Né? Ele tem 5, né? Caramba. Irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês. O céu está disponível. Ele está disponível, o céu está aberto. Nós só precisamos trazê-lo para a terra. Não tem outra pessoa, somos nós. Todos os processos de avivamento que nós visualizamos recentemente naquela universidade lá nos Estados Unidos, na década de 90, aqui na Argentina, nós tivemos no século passado, queridos, William Seymour lá em Los Angeles, nós vimos na Grã-Bretanha. Os movimentos de avivamento, eles acontecem de maneira individualizada. Uma pessoa quebrantada e humilde, Senhor, por favor, eu estou aqui, eu estou arrependida dos meus pecados, Senhor, toma aqui, por favor, restaura a minha vida. Aí, de repente, eu estou aqui, olha, eu estou buscando ao Senhor, a minha irmã aqui do meu lado também está buscando. Aí, o que vai acontecer? Você faz churrasco de vez em quando na sua casa? Você participa de um churrasquinho? Pega uma brasa, cola com outra do lado, cola com outra do lado, cola com outra do lado, e o braseiro fica bonito, não fica? É exatamente esse o cenário de um avivamento. Irmãos, tudo começa com corações quebrantados. Aí a gente volta na origem, lá com João Batista e Jesus. Como é que é mesmo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É isso. O arrependimento, o quebrantamento, a humildade. Você precisa odiar o pecado, querido. Você não pode participar de um momento pecaminoso, de um pensamento equivocado, de uma palavra, um palavrão que saiu. Você não pode achar que isso é normal. Corre para o banheiro mais perto, fecha o teu olho dentro do carro, fala, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais isso. Irmãos, é sério. Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja vontade de... É isso. A gente tem que ir uma hora que a gente tem que dar soco na mesa. Irmão, na boa, servo acomodado, cristão acomodado, não pode, é morno. E os mornos serão vomitados. Não podemos ser mornos.
Não podemos ser frios. Irmão, você está vendo um filminho. Teve cenazinha. Opa! Tira. Sede santos, amém, queridos? Não, porque a censura, eu tenho 25 anos, a censura permite. Não, a sua censura... A sua idade espiritual não permite nunca. Temos que ser como crianças. Se não formos como crianças, de forma alguma, veremos o reino. Coração de criança. Não podemos. Santidade. Precisamos buscar a santidade. Essa cena. Agora, essas novelinhas aí, tá uma coisa. Você não aguenta. A gente fica ali, né, de olho, né? Tem que chocar toda hora. Irmãos, e nessa brincadeira, as nossas crianças estão com celulares nas mãos. Que tipo de coisas estão vendo? Que tipo de coisa aparece? A gente tem que estar atento a tudo. Tudo. Simples como pombas e esperto como... Entendeu? Sangue no olho, faca no dente. Você não pode esquecer que você tem uma comissão. Você não pode esquecer que você é um servo do Senhor, amém? Porque se você não for um servo do Senhor, os milagres não vão acontecer, porque Deus não compactua com lixo. Deus não compactua com pecado. Adão e Eva deram mole e Deus falou, vaza daqui. Entende? Mesmo com a graça sendo derramada com a chegada de Jesus, não se compactua com o erro. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Como é que a gente está de horário, pastor? Amém. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu na minha juventude. Eu me converti com 17 anos. E aí, eu pregava o evangelho até para pedra. Eu morava no Engenho Novo, na Barão do Bom Retiro. Alguém do Engenho Novo aí, gente? Conterrânea. Amo Engenho Novo. Não troquei meu título de eleitor até hoje para rever a turma. E aí, queridos, pegava e ia andando pela rua, falando de Jesus para todo mundo. Queria que o pessoal experimentasse isso. Até que uma certa vez, que daí eu pregava muito a palavra de Deus para um marido da minha tia, que chamava Jorge. O apelido dele era Boi. Ele era segurança de baile funk. O braço dele era 2 pernas minhas. E aí eu pregava, cara, você tem que entregar o coração para Jesus, ele transformou a minha vida, cara, demais, não sei o quê. Aí no Natal... Ele me chamou assim, já ouviu isso 5.000 vezes. Não aguenta mais. Aí, Bebel deve ter ouvido também. O Anderson com certeza sabe dessa história. E aí, o que aconteceu? Chegou no Natal, a gente chegou, 11 horas da noite, lá na minha família, lá em Guadalupe. O pessoal... Guadalupe não tem ninguém não, né, gente? Aí chego lá em Guadalupe, o pessoal preparando a mesona linda, porque meia-noite é a hora dos fogos e é a hora de comer. Então ninguém me tocava na mesa. Então, beleza. Aí nisso a gente botou lá a rabanadinha, tudo bonito. E ele chega para mim, Marcinho, decidi, quero entregar a minha vida para Jesus. Eu, rapaz, que legal. Poxa, vamos orar. Aí eu vou voltar um pouquinho antes do que aconteceu na parte da tarde. Na parte da tarde eu tinha uma namorada. E aí a gente não foi a vias de fato. Mas sabe aquela mão boba que vai em lugar que não se deve? Foi isso que aconteceu. Aí eu me despedi da menina, peguei o 638, encontrei com a minha família no Engenho Novo e fui para lá. Estava arrependido do meu pecado? Nem lembrei, achei normal. Entrei no ônibus, fomos para lá. Chegando lá, sem ter pedido perdão ao Senhor, sem ter me arrependido do meu pecado, aí fomos lá. Aí voltamos para as 11 horas da noite. Aí o Jorge, quero encontrar Jesus. Eu, cara, vamos no quarto do meu primo lá, vamos orar, vai ser uma bênção. E aí eu começo a orar por ele. Aí você repete comigo essa oração, hein, cara. Ele vai orando, de repente a gente começa Quando eu abro o olho, não pode ser isso. Aí eu lembrei, eu estou com pecado. Eu estou com pecado. Eu dei mole. Quando eu abro o olho, eu era novo convertido, manifestou. Aquele bicho desse tamanho. E agora? Aí eu fiquei. Não, quarto fechado, lá no subsolo. E ele parado, olhando reto assim, para a parede. Aí eu, não pode ser, Senhor, eu errei, Pai, eu pequei. Aí fiquei 2 horas. Sai em nome de Jesus.
Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Tem uma hora que eu não conseguia mais falar. Ele fez assim para mim. Depois de 2 horas, o pessoal gritou, Feliz Natal! Soltaram fogo lá em cima. Eu pensei, a rabanada está lá, eu não estou comendo. Pecado tem um preço, gente. O pecado tem um preço. E aí ele parado. Aí, quando é lá por volta de 1h da manhã, ele faz assim. Ô moleco. Chamou de moleco. Você está chamando o seu pai? Espera aí que eu vou chamar o meu. Fez assim, fechou o olho e abriu. Quando abriu, fechou e abriu. Era uma bola preta de vermelho, sabe? E a língua que nem cobra. Aí eu não posso parecer que eu estou com medo. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí isso foi até as 5 da manhã, o galo cantou, dia clareando. Aí ele vira para mim, ô moleco, eu vou sair por causa desse nome que você falou. Você é um moleco. Alguns anos depois, o boi voltou num retiro de carnaval nosso. Aí eu orei e jejuei por 1 mês antes. No primeiro culto o demônio saiu, manifestou e deu-lhe um pulão para trás. O pecado compensa? Hã? Eu perdi aquela rabanada deliciosa. Passei vergonha. Eu estou confessando, né, Senhor? Eu sempre confesso, ninguém saberia. Eu estava dentro de um quarto fechado, mas faço questão de falar. Para você entender que o pecado não compensa. Meu amado, foi mão onde não devia. Ninguém faz isso pensando na floresta amazônica, né, queridos? Entendeu? A mente estava envolvida no pecado. Jesus falou, você olhou para uma mulher com um olhar impuro, você já pecou. Então, queridos, em nome do Senhor, vamos ser santos, amém? Amém. Utilize do meu erro, para que você não seja envergonhado por Satanás, amém, querido? Porque quando a gente peca, a gente não tem moral nenhuma no mundo espiritual. Mas ao contrário, se estamos com a nossa vida santificada, a glória de Deus acontece. Amém? Meus amados, não tem preço que pague. Chegou na nossa igreja agora recentemente uma moça, que ela tinha sido passista da Mangueira, e aí viu umas fotos dela, toda fortona, dançando, papapá. E aí uma legião entrou nela, secou a moça. Secou. Ela chegou que nem uma caveira lá na igreja. Uma febre, lembra? Uma febre que não passava nunca os médicos. Quando tem uma doença que o médico revira, não encontra, você já sabe que tem origem espiritual. E aí manifestou uma legião, saiu, aquela moça agora está na classe do batismo. Meus amados, não tem preço, pode acontecer a qualquer momento. Pastor Pedro estava falando, eu fui tomado pelo poder de Deus numa igreja, a unção de Deus foi colocada sobre a minha vida, eu saí dali, fui orar por uma senhora, eu nem tinha ideia, e no dia seguinte eu soube que ela já não se alimentava, agora ela estava se alimentando, agora ela estava restaurada. Por quê? Porque você vai simplesmente ser um veículo, e ele vai realizar grandes obras, amém? Amém, queridos? É para nós. Aleluia! Meus amados, o céu está disponível. Olha que coisa linda, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, dos céus, é tomado por força, tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E aqui está na quesito chamado esforço. Esforço. Vamos nos esforçar? Quantos se comprometem aqui a se esforçar para serem cristãos ainda melhores? Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, toma os teus servos que estão com suas mãos levantadas, querendo ser, Senhor Deus, ótimos cristãos a partir de agora, que sejam discípulos cheios da tua unção, cheios do teu poder, que a glória do teu nome seja sobre a vida deles e através deles, Pai, para curarem e restaurarem vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os milagres, queridos, eles não têm que ser uma coisa muito estranha para nós. Tem que ser tão normal quanto beber água. A Bíblia fala, queridos, que foram tantos os milagres do Senhor, não foram possíveis serem contabilizados. Não foi possível escrever todos os milagres, não foi possível. Mas Jesus pega e fala, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Quando você ouve uma coisa dessa, você olha ao redor e não vê tanto milagre acontecendo, não te incomoda, não? Tem que incomodar. Nós somos os chamados protestantes, porque estamos sempre incomodados. Não é um incomodado no sentido de ser reclamão, mimizento, não.
Aqui não tem mimizento, não tem reclamão aqui na igreja. Mas sabe, muitas vezes a pessoa, eu não gosto disso, eu não gosto disso, olha a roupa dela, olha isso. Não, irmão, Deus está te chamando para um outro nível de maturidade. Irmãos, em nome do Senhor, que nossas palavras sejam produtivas. Meus amados, tudo que subtrai e tudo que divide não é do Senhor. Porque para Deus é o que soma e multiplica. Pega na palavra. Tudo que soma e multiplica tem Deus. Porque Ele é um gráfico que quer fazer você ascender, crescer a todo instante. Quem quer te depreciar é Satanás. Essas vozes, pode repreender. Quando você perceber que tem alguma coisa, Satanás age de duas formas. Ou ele sugere, ou ele se apodera. Então, queridos, como você é cheio do Espírito Santo, ele não entra em você, mas ele gosta de falar gracinha no seu ouvido. E às vezes ele fala tão bem faladinho que você pensa que é você que está falando. É você que está pensando. Pensamento não é de Deus? Eu repreendo esse pensamento agora, em nome de Jesus. Eu repreendo essa voz em nome do Senhor. Porque, amados, nós temos que estar preparados para sermos, como diz a palavra de uma forma tão especial, templos vivos do Espírito Santo. Porque o culto vai acabar daqui a pouquinho, a gente vai embora. Mas quando você estiver andando, você é o templo de Deus andando. Quando você pegar daqui a pouquinho ali, aquele ônibus bacana, indo para a Praça Sas Penas, você é um templo vivo dentro daquele ônibus. Tem vários relatos, queridos, de assaltos que não aconteceram dentro de ônibus porque estavam servos do Senhor naquele lugar. Vários relatos, queridos, vários relatos de curas, de maravilhas. O Senhor Jesus, queridos, ele recebe aquela visita de aquele rapaz chamado Jairo, era o pai da garotinha. Há 12 aninhos, a menininha estava na beira da morte. E ele vai lá até Jesus. Jesus, por favor, o senhor pode curar minha filha? Claro, vamos lá, vamos embora, estou junto. E está indo. E quando ele está indo, tinha uma multidão, sempre tinha uma multidão. Tem uma coisa, queridos, eu estava olhando para o pastor Pedro ainda há pouco, o pastor Pedro conduzindo com tanta alegria aqui esse momento. A Bíblia lá no final, no último, acho que não me engano, no segundo ano, no penúltimo ou antepenúltimo versículo, lá de Atos, capítulo 2, quando a igreja já estava com 3.000 pessoas, naquele instante, a Bíblia fala assim, e a igreja não parava de crescer e contavam com a simpatia de todo o povo. Que eram pessoas alegres, agradáveis. Todo mundo queria ter uma pessoa dessa do lado. Você tem sido agradável? Às vezes você entra numa esfera de pecado, porque tem que combater o pecado. É verdade. Tem que combater o pecado, tem que combater a tua carne, tem que combater esse mundo. E com as pessoas? Tem que amar. Tem que levar o amor do Senhor. Tem que levar a alegria do Senhor, queridos. A gente está perdendo muito tempo com esse negócio de direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, direita. Para! Você é cidadão do reino dos céus. Amém? Ora pelo governante, faz o que a Bíblia mandou fazer e segue adiante. Segue adiante. A gente está perdendo tempo, não pode parar a passada. Vamos embora, gente. Corrieis bem. Quem vos impediu? É dessa maneira, temos que continuar correndo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras, fará também as obras que eu faço, e maiores fará, porque eu vou para o Pai. João 14, 12. Nós faremos obras maiores do que o Senhor direcionou. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter uma mente transformada. Nós temos que saber quem somos. E uma das táticas malignas é te botar óleo na sua pista. Quando bota óleo na sua pista, o carro derrapa. Não pode. Você tem que olhar para o seu alvo e seguir. Transforme a sua mente. A nossa oração nessa manhã é para que você tenha a sua mente transformada. Para que você não se esqueça quem você é. Quem sou eu? Eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Eu sou aquele que vai curar e restaurar vidas em nome do Senhor. Acredite, jovem. Esse negócio de, cara, tu tá perdendo a tua vida, vai para a igreja, cara, pô, que não sei o quê. Salomão já falava, tudo é ilusão, uma grande ilusão. Eu achava que era o Alibaba e 1000 mulheres. Meus amados, tinha tudo, entrava, tinha coisa paga. Sabe, eu não me lembro de uma festa que eu tenha entrado, que eu tenha pago. Todo mundo pagava, botava cerveja na mesa, todo mundo dava tapinha no ombro. Mas quando eu mais precisei, todo mundo fugiu. Só Jesus apareceu. Entende, queridos? É ilusão. Sexo fora de hora, ilusão.
baladinha até a noite. Vai, ilusão. Ilusão. É ilusão. Tudo que você consegue ter depois de uma jornada dessa é um coração vazio, uma cratera. E se você já é servo de Deus e vai para um lugar desse, você chega no meio da madrugada e fala, o que eu estou fazendo aqui? Fala que não é esse o pensamento. O que eu estou fazendo nesse lugar? E aquele que não tem Cristo, é um buraco no peito. Eu me lembro, queridos, que eu entornava. Eu gostava de uma loura gelada. Irmãos, teve um carnaval, eu estava bêbado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O buraco na alma era tão grande que o meu café da manhã, meu almoço era só bebendo. Eu queria estar ligadão para não sentir a dor no meu peito. Até que Jesus chegou, glória a Deus. Irmãos, não se tapeie com nada. Quando eu estou assim nessa fossa, eu gosto de botar aquela musiquinha na vitrola. A gente bota aquela música. Fica aquele negócio rodando o dia inteiro. Meu irmão, em nome de Jesus, você está curado! Em nome do Senhor. Não é aquela música de gente traída, né? Fica. Para, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, amém, querido? Chega, acabou. Estamos acabando, queridos. Olha que coisa linda. O poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro de você. E agora, a pergunta é, o que fazer com isso? Ele já está aí. Terceira pessoa, né? Ele está aí. O Espírito de Deus. A Bíblia fala lá na primeira página, nos primeiros versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito Santo, ele se derrama sobre Jesus em Atos 2. No batismo. Esse mesmo Espírito Santo, em Atos 2, derrama sobre a igreja. Esse mesmo Espírito Santo entrou na tua vida. Ele é a mente brilhante do Senhor. Ele é o fôlego de vida. Tudo que você estuda nos livros de história, química, geografia. Temos o Igor aí, nosso professorzão, que foi a Harvard. Né? Tudo que você, querido, tudo que você aprende, o Espírito Santo viveu. Quando você pega para estudar, tem gente estudando para concurso público aí? Tem gente estudando? Olha aí. Quando você chegar, é você mesmo. Não acredito, cara, que saudade de você. Glória a Deus. David, né? Cara, tu foi minha ovelha lá na Nova Vida do Borel. David, é você, mas tu tá de barba agora, tu tá bonito. Tu já era bonito, mas tu tá mais, David. Gente, 2007 isso, 2008. Que saudade de você. Líder de casais. Deus do céu. Quem é a esposa? Quem é a esposa? Cadê a sua esposa? Que coisa linda! David! Nossa! Tá bonitão, né? Mas com ela bonitona assim, tu tem que estar bem avaliadão mesmo, né? Parabéns, David. Que bom te ver. Até me perdi, minha gente. O Espírito de Deus, ele tem um material bélico poderosíssimo. Está dentro de você. Irmãos, sendo que nós não fomos criados para destruir, senão as obras satânicas, as obras da carne. Mas nós fomos criados por Deus para uma construção muito poderosa. Irmão, para e pensa. Em nome de Jesus, seja curado. Senhor, em nome de Jesus, quem sentar nessa cadeira será tomado pela tua glória. Em nome de Jesus. Você fez um decreto. Segundo a Bíblia, tudo que você liga na terra terá sido ligado aonde? Então você tem um poder violento. Você é muito mais do que você imaginou que era. É porque tudo bem, eu te entendo. Você acordou de manhã, né, cheio de coisa no olho, com o cabelo levantado. Aí você vai lavar o rosto, vai escovar o teu dente. É aquela mesma pessoa que você vê todo dia no espelho. Mas é você mesmo que Deus escolheu para revolucionar essa terra. É você mesmo que Deus escolheu para revolucionar a tua família, amém? Amém. Irmãos, a Afonso Pena nunca mais será a mesma. Vamos revolucionar.
Vamos botar para quebrar. Irmãos, quem é a galera do evangelismo aí? Que hora que é o evangelismo que está marcado? Chega meia hora mais cedo. Começa a fazer, Senhor, enche esse lugar com a tua glória. Senhor Deus, nós vamos sair aqui, Pai, que sejam as tuas palavras em nós. E começa a fluir. Começa a mover das águas. Nós somos aqueles que ligam na terra para que o Senhor ligue nos céus, amém? Vamos fazer acontecer, minha gente. É com a gente mesmo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Só você sabe o que Deus fez na tua vida. Só você sabe de onde você veio. Lamaçal você vivia. Queridos, Lucas 17, 21 fala: o reino de Deus está dentro de vocês. Se nós não fizermos, quem fará? Se nós não abrirmos os lábios, a Bíblia fala sobre um semeador, que ele saiu a semear. Ele tinha 4 tipos de solo, e ele não estava nem aí. Ele pegou o seu alforje e foi jogando. O primeiro solo era no meio do caminho. Então não tinha poder de penetração nenhuma. O sol batia, queimava na hora, sem chance. O segundo tipo de solo eram entre as rochas. Não deu para desenvolver quase nada ali também. Morreu. O terceiro tinha até algum solo, mas os espinhos estavam ali e trazia ali, sufocava. E aquela pequena plantinha foi sufocada, morreu rapidamente. Mas teve o 4º tipo de solo, que esse é o solo que nós precisamos ter, porque a semente está sendo lançada. E nós não somos a semente lançada, nós somos o tipo de solo. E você, em nome de Jesus, transforme o seu solo num terreno fértil. Porque quando a palavra de Deus, a semente, ela entrou naquele terreno fértil, queridos, o poder de frutificação foi enorme. Por que estamos falando sobre isso? Como você tem ouvido as músicas do Senhor? Que tipo de solo? Você tem 4 de solo no seu coração para você receber as coisas do Senhor. Ficou claro nesta manhã que você tem que estar cheio de Deus? Amém. Cheio de Deus. E como é que eu fico cheio de Deus? Tem que pegar os primeiros lugares. Caneta, papel, anotando tudo. Na hora do louvor, gente, que louvor! Uma caixa de som apontada para cá, os músicos estão ouvindo tudo. 2 caixas apontadas para lá, o som bem equilibrado. Colocou-se uma estrutura na bateria. Olha que coisa linda, você nem ouve tanto barulho, mas meu irmão toca muito, inclusive, glória a Deus. Sabe? Gente, tudo preparado dentro do ambiente para que você possa adorar da melhor maneira possível. A gente estava se lembrando, queridos, no domingo passado, que a gente tinha uma guitarra desafinada, a gente não tinha ar-condicionado, as cadeiras eram todas duras, sabe? Não tinha esse conforto que tem hoje. Para quê? Para que você possa adorar da melhor maneira. A palavra sendo ministrada. Um líder como exemplo. É muito bom quando você tem um líder como exemplo. Um referencial a ser seguido, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Meus amados, se você chega aí, beleza. Isso no culto. No seu dia a dia, acordou de manhã, Senhor, eu entrego o meu dia em tuas mãos. Pai, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? E você pega e anota o que Deus tem para a tua vida. Aí beleza, você foi para o local de trabalho, você vai ter 1 hora de almoço. Nessa 1 hora de almoço, querido, você pode oferecer 10 para o Senhor. Para no meio da rua uruguaiana, onde for lá, tem um lugarzinho lá, pega a sua bibliazinha. Vai, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, meu Pai. Sabe, um pouquinho de nada. Está dentro do ônibus, bota a música. De quem? É muito legal ouvir todo tipo de música, mas as músicas do Senhor são prioridade. E você tem que ser muito seletivo no que você está ouvindo, no que você está jogando para dentro. Então pega, seleciona o que é do Senhor. Eu fui na Marcha para Jesus agora. Irmãos, eu estava desatualizado a beça. A maior parte das canções, o pessoal cantava fechando o olhinho, chorando. E gente, eu nem ouvi essa música ainda. Estou isoladão, não foi, Manu? Mas não foi comigo, minha companheira de marcha. Foi linda a marcha. E a gente estava ali, viu um momento de adoração, queridos, no final. Foi tão bonito, a glória de Deus tomou conta daquele lugar. Sabe?
Eu falei, eu tenho que estar mais atualizado com as canções do Senhor. Eu tenho que estar mais atualizado com a palavra. Você sabe que você não está bem na leitura. Você sabe o que você não conhece. Então é muito bom quando você é claro contigo mesmo e fala, eu estou dando mole, eu ainda não conheço isso. Você não conhece isso, você tem que conhecer. Porque se você vai fazer discípulos e ensinar pessoas, tu tem que saber o que vai ensinar, varão. Amém? Vamos aprender. Vamos estudar. Vamos ouvir músicas do Senhor. Vai vir um filme novo cristão agora. A gente vai participar da pré-estreia agora na terça-feira. Agora veio The Chosen com os novos episódios. Sabe, tem um monte de filme cristão chegando. Nunca se teve tanto. Irmãos, eu assisti aquele filme, como é que é? I Can Only Imagine. Conhece a música? I Can Only Imagine. Não dá para cantar, não? Melhor chamar o Anderson para cantar isso. Mas eu vi, sabe aonde? No Shopping Tijuca. No Shopping Tijuca. Estava ali no Shopping Tijuca. Um filme cristão. Eu estava na última. Sabe aquela última lá em cima que você encosta a parede do tapetinho? Aí quando a gente não tem cabelo, aqui a gente sente mesmo, né? Eu chorei o filme todo. Eu senti a presença de Deus o filme inteiro. Cheguei para minha esposa depois. O que aconteceu mesmo? Eu nem consegui, porque a presença de Deus estava muito poderosa naquele lugar. Porque eu decidi, o meu coração tem que estar fértil. Quando você entrar na casa de Deus, o seu coração tem que estar pronto para receber a semente. Quando você ouvir uma música do Senhor, o seu coração pronto para receber a semente. Às vezes a gente está aberto para um Rock in Rio. Para, irmão. As coisas desse mundo vão ficar por aqui. Nós precisamos nos conectar com as coisas espirituais. As coisas, queridos, porque a gente, o que adianta ficar acumulando coisas onde vai tudo enferrujar, prato e ouro, vai ficar tudo por aqui. Tem um monte de gente que morreu e tá a família toda brigando por herança até agora. Para onde a gente vai, a gente não leva nada, a não ser a nossa alma. Aonde você quer que a sua alma esteja? Junto ao Senhor? Vamos fazer isso, queridos. Que você seja íntegro a ponto de, mesmo no meio da multidão, mesmo sozinho, trancado no seu quarto, você é a mesma pessoa. Tem gente que se tranca no seu quarto e vai para sites pornográficos. Entra no seu quarto e vai ver coisas que não... Mas os olhos de Deus também estão lá. Pergunta que eu quero fazer aos irmãos para a gente encerrar. Vamos ser cristãos sobrenaturais. Amém, queridos? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, por gentileza.